E aí, meus queridos, tudo bem? Estou fazendo essa série, esses pequenos vídeos, mais para podermos entrar nas nomenclaturas certas para os próximos que eu vou começar a falar sobre avaliação de modelos, né? Então eu vou entrar nas partes mais específicas sobre como a gente avalia o modelo, como que o modelo é criado, e vou começar falando sobre modelos lineares, né? A regressão linear, a mais simplesinha. Só que para isso nós temos que entender alguns termos, e esses termos eu estou passando aqui nesses vídeos mais curtos. Podem ficar tranquilos que esses vídeos, vamos dizer assim, pockets, eles sairão todos no mesmo dia, tá? Só que com um intervalo entre 10 a 15 minutos de cada vídeo, beleza? Então vamos lá. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre variáveis dependentes e variáveis independentes. Se você já entende sobre o assunto, então não precisa se preocupar. Então, quando nós estamos falando sobre modelos lineares, né, então você vai ver aquela forma sigma de não sei o que, de não sei o que, não sei mais quanto, cara, não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos tratando por partes para chegarmos no monstrinho completo, só que todo mundo já sabendo do que é. Quando nós estamos tratando sobre esse tipo de modelo, nós temos duas partes, que são as variáveis dependentes, ok? Que são os resultados, vamos dizer assim, e as variáveis independentes, que é a partir das variáveis independentes que nós temos os resultados das variáveis dependentes. Um exemplo que eu vou dar, um corredor, meio torto aqui, mas esse daqui mesmo, cara correndo. Então eu sei que para cada quilômetro que ele corre, ok? Para cada quilômetro que ele corre, ele queima 100 calorias. Beleza? Veja exatamente essa relação. Para cada quilômetro que ele corre, ele gasta 100 calorias. Qual desses dois é a variável dependente e qual desses dois é a variável independente? Para nós termos uma analogia, inclusive uma analogia que até mesmo eu peguei da Khan Academy, se vocês quiserem estudar mais sobre essa parte, tem lá, inclusive bem melhor, né? É a vida, eu me inspiro no cara, vou poder fazer o quê? Quem depende de quem nesse caso? O número de calorias queimadas depende da quantidade de quilômetros que a pessoa correu, ou a quantidade de quilômetros que a pessoa correu depende da quantidade de calorias que ela gastou. É exatamente esse tipo de analogia que a gente tem que fazer. Neste caso ao qual a gente está trabalhando, nós vemos que a quantidade de calorias gastas depende da quantidade de quilômetros que essa pessoa corre. Então, nós sabemos que a variável dependente, neste caso, é a quantidade de calorias, desculpa, eu escrevi os quilômetros. São as calorias que a pessoa gasta, e a variável independente é a quantidade de quilômetros que a pessoa correu. Eu dependo da quantidade de quilômetros que a pessoa correu para saber a quantidade de calorias que ela gastou. Então, se nós fôssemos levar para o x e y, então eu sei que o y é a minha variável dependente e eu sei que minha quantidade de quilômetros é a variável independente, né? Então, é o nosso peso. Não sei se vocês já viram em algumas fórmulas, né? Eu vou deixar bem simples aqui. Vou simplificar pra caramba. Então eu teria mais ou menos isso aqui. W, sei lá, vou colocar W0, X0, por exemplo. E eu sei que tem um mais B, só que esse mais B aqui eu vou explicar depois. Ok? O que cada um desse daqui quer dizer? Se nós fôssemos para traduzir isso no nosso exemplo, que é o exemplo do corredor. Este Y, ele é o quê? Ele é o resultado da quantidade de calorias ao qual eu queimei. Então aqui eu vou ter a quantidade de calorias. Esse W, né, esse X aqui que nós temos, pelo menos no caso que nós estamos tratando, é a quantidade de quilômetros que a pessoa correu. E este W aqui é o quê? Este W é o peso que cada um deles, que é essa relação
entre a quantidade de quilômetros para poder chegar aqui. Então, esse W aqui é o peso, é o coeficiente do nosso modelo, da nossa regressão. Então, neste exemplo aqui que nós estamos tratando, né? Então, vai ser o quê? Tratando em outras letras. Então, eu vou ter, vou até fazer um igualzinho bonitinho aqui. Então, a quantidade de calorias que eu tenho é igual ao quê? É igual a quantidade de quilômetros, então neste caso eu vou colocar aqui km, vezes o quê? Eu vou colocar de branco, tá? Então, são 100. 100 vezes km. Você não está acreditando? Então vamos lá. Para cada quilômetro que a pessoa corre, ela gasta... Ô, Cacilda, não consigo fazer uma linha reta. Pera aí, deixa reto, tirar o mouse aqui do lado, porque senão ele me cutuca também. E pronto. Tá reto pra cacete também. E aqui eu tenho a quantidade, aqui eu tenho a quantidade de quilômetros, eu tenho aqui a quantidade de calorias. Então eu tenho minha variável independente e tenho uma variável dependente. Então, se ele correr 1 km, ele vai gastar 100 calorias. Correu 2 km, vai gastar 200 calorias. Correu 3, 300. Correu 3,2, 320 calorias. E assim por diante. Veja que eu tenho uma... Aqui está dizendo exatamente este cálculo. Então, 100 vezes 1, 100. 2 vezes 100, 200. 3 vezes 100, 300. 3,2 vezes 100, 320. Veja que é exatamente este ponto aqui que nós temos. Então, se nós formos tratar na regressão, nós temos aqui, na regressão não, nesse tipo de modelo, nós temos as variáveis dependentes. Como já diz o nome, elas são dependentes das variáveis independentes. Aqui, variável independente é a quantidade de quilômetros, variável dependente é a quantidade de calorias. Se nós formos tratar para este jeito aqui, que é o W0, X0, tudo que a gente vê, cada um destes Ws aqui é um atributo que nós passamos para o nosso modelo. Ok? Estou começando a complicar aqui a nossa brincadeirinha. Não vou complicar, vou tentar deixar o mais simples possível. Então, o nosso y é a nossa variável dependente, o resultado dessa brincadeira, né? O w é o peso, que neste caso é só um multiplicador aqui que nós temos, então a quantidade de calorias que cada um tem, ok? E o x é a quantidade de quilômetros que a pessoa corre. Quantidade de quilômetros vezes a quantidade que nós temos aqui, que é o 100, eu vou ter a quantidade final de calorias. Só um último exemplo, para nós trocarmos essa relação entre quilometragem e consumo, vamos dizer assim. Se nós estivermos tratando de um carro, então nós temos a relação entre quilometragem por litro. Então ele queima tanto de combustível e ele roda tantos quilômetros. Qual que é a relação entre cada um deles? É lógico que existem outras variáveis que podem impactar nisso. Por exemplo, carro. Andando na estrada é diferente de você andar na cidade. Na cidade você tem semáforos, você tem outras coisas. Na estrada você consegue viajar numa velocidade alta e constante. Então tem outras variáveis, mas aqui vamos tratar da forma mais simples possível. Quem que é a relação entre quem? A quantidade de quilômetros depende da quantidade de litros que você queima, ou a quantidade de litros que você queima depende da quantidade de quilômetros. Veja que só estamos tratando só dessas duas partes, tá? Não estou tratando sobre o peso do carro, não estou tratando sobre nada disso. E aqui existem outras relações também. Aqui, pelo menos neste caso que nós estamos tratando, a variável dependente são, neste caso, né, os quilômetros, e quando eu digo que é na questão da variável, né, e aqui a variável independente são os litros de combustível que nós estamos queimando. Veja que aqui eu corro para queimar e aqui eu queimo para correr. Tem essa relação inversa, né? Se fosse para colocar aqui, aí depende a quantidade de litros que a pessoa, dependendo da quantidade de litros, de quilômetros que queima a partir de quantos litros. Tem carro que bebe pra caramba, 8, 10 quilômetros, tem carro que anda mais, 12, 13, tem moto que faz 30, tem moto que faz 40 quilômetros por litro,
né? Tirando as outras variáveis, peso e afins. Beleza? Espero que vocês tenham entendido sobre variáveis dependentes, variáveis independentes e deem um gostinho aqui para a gente poder ver a questão do modelo. Essa parte dos pesos eu vou entrar mais para frente para poder explicar melhor. Beleza, meus amores? Desculpa o vídeo ter ficado grande, mas eu quero que todo mundo esteja no mesmo nível na hora de falar sobre o assunto. Beleza? Beijos no bumbum e até mais.